Uma reunião silenciosa, rostos tensos, e no centro de tudo, ele, o novo Papa Leão XIV. Seus olhos traíam o peso do que carregava, como se tivesse lido algo que nunca deveria ter visto. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o segredo de Fátima, que está deixando muita gente com medo. Antes de iniciar, gostaríamos que você deixasse seu like no vídeo. Basta apertar o joinha aqui embaixo do vídeo e se inscreva em nosso canal. Muitos acreditaram que o terceiro segredo de Fátima foi totalmente revelado em 2000, mas e se mentiram para nós? E se a verdadeira profecia permaneceu escondida por décadas, esperando apenas o momento certo, ou desesperado, para vir à tona? Em casas ao redor do mundo, a notícia chegou como um soco no estômago. Você conhece aquela sensação de que algo está prestes a mudar tudo? Foi exatamente isso que muitas mulheres, especialmente entre 50 e 60 anos, sentiram ao ouvir Leão. A carrise revelação na mesma frase. Não era coincidência, não era protocolo, era um sinal. O tempo de espera acabou. A angústia que habita seu peito há tanto tempo pode finalmente encontrar resposta. Mas a verdadeira questão é, estamos realmente preparados para ouvir o que o Vaticano escondeu por tanto tempo? O silêncio das autoridades só aumenta o desconforto. O rosto do Papa, sério e contido, parece comunicar mais do que qualquer pronunciamento oficial. Em Cracóvia, uma mulher chorou ao ver sua imagem. Não sei o que ele vai dizer, mas meu coração sentiu medo. Medo real. Medo de quem viveu guerras, escassez e promessas não cumpridas. Agora, um eco antigo ressurge. Um segredo que talvez nunca devesse ter sido aberto começa a vazar, ameaçando explodir sobre todos nós. Há registros de que o verdadeiro terceiro segredo de Fátima fala sobre um colapso espiritual dentro da própria igreja. Um tempo em que o trono sagrado seria tocado por sombras. E você, que cresceu ouvindo histórias de fé, milagres e confiança em santos como o Padre Pio, sente que algo mudou. O ar parece mais pesado. As certezas se foram. Não é só você, não é loucura, é um chamado, um clamor vindo de dentro e de cima. Rumores dizem que o Papa Leão XIV está sendo pressionado por cardeais a não tocar nesse tema, mas há quem afirme que ele já viu o manuscrito original e ficou em silêncio por horas. Testemunhas dizem que ele chorou, não de emoção comum, mas como quem sabe que a tragédia é inevitável. E quando um homem santo chora em segredo, o mundo inteiro sangra em público. A revelação esperada pode trazer caos, pode abalar estruturas, mas há uma fé que resistiu a guerras, mortes, fome e perdas. A fé das mulheres que acendiam velas com mãos trêmulas e ainda hoje pedem um último milagre. Porque no fundo, elas sabem, há algo errado, há uma escuridão que ninguém mais pode ignorar. O clima em Roma é de tensão silenciosa, o tipo que precede tempestades. Dentro do Vaticano, o tempo parece andar mais devagar, como se temesse o que está por vir, porque quando essa revelação for feita, não haverá volta. Há rumores de que, entre as linhas do segredo, está a menção de um falso pastor que se assentaria no trono sagrado, desviando o rebanho da luz. Muitos riram, chamaram de metáfora, mas agora ninguém mais está rindo, porque as palavras antigas começam a se encaixar demais no que estamos vivendo. E você? Quantas vezes já acordou à noite com o coração apertado, sem saber por quê? Quantas vezes pensou, algo ruim está vindo, sem conseguir explicar? Isso não é apenas sensação, é um aviso. Quando o mundo espiritual se agita, os mais sensíveis sentem primeiro, e os mais velhos sabem. O novo Papa traz uma aura diferente. Não há carisma teatral. Não há sorrisos calculados. Há peso. Há um silêncio que grita. E por trás dele há algo escrito, algo antigo, algo escondido.
com palavras que queimam a alma de quem lê. Ele sabe que o mundo não está pronto, mas sabe também que a hora chegou. Era uma vez um homem que hesitava, porque ao revelar o que sabia, o mundo jamais seria igual. Padre Pio, em sua sabedoria, havia deixado pistas para aqueles que precisariam de fé nos dias mais sombrios. Essas revelações estavam guardadas em um livro digital, mas atenção, só procure por ele se você está desesperadamente buscando um milagre, pois poucas cópias ainda estão disponíveis. Antes que o dia termine, talvez não haja mais tempo. E quando você sentir o peso dessa verdade, diga apenas: eu fui tocado por essa realidade. O que mais intriga não é o que será exposto, mas o que já foi visto e silenciado. No coração do Vaticano há uma parede escondida nos arquivos secretos. Ali, documentos lacrados à mão repousam sob selos de cera, protegidos por códigos insondáveis que nem todos podem decifrar. Dizem que o terceiro segredo de Fátima nunca foi revelado na íntegra, pois seu conteúdo poderia abalar a humanidade até os alicerces, gerando pânico global. Mas agora, com o mundo à beira do colapso, talvez tenha chegado o momento de abrir essa caixa misteriosa, e quando isso acontecer, nada mais será como antes. Não se trata apenas de profecias, mas de algo mais profundo. Enxergar que fomos enganados, que o pior sempre esteve diante de nós, mas escolhemos fechar os olhos porque confrontar a verdade exige uma força que nem todos têm. Agora, porém, pode ser que não reste outra escolha. O presente espiritual mencionado tem transformado vidas, mas nem todos estão prontos para encará-lo. Procure-o agora e depois declare: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorá-lo. Porque há momentos em que algo dentro de nós se rompe sem aviso prévio. Essas verdades não pedem permissão para entrar. Elas cortam, ferem, mas também curam. Quando ouvimos rumores de que o Papa Leão X pode finalmente revelar aquilo que foi escondido por quase um século, não estamos falando apenas de curiosidade religiosa. Estamos falando de sobrevivência espiritual, de salvação, de um tempo que pode terminar a qualquer instante, sem aviso, sem preparação, sem misericórdia. Quem ignorar talvez nunca mais tenha outra chance. Imagine ter passado toda a vida rezando, confiando, buscando sinais divinos. E agora, no fim de tudo, o sinal chegou e você quase o deixou escapar. É exatamente isso que está em jogo. Esse segredo não é apenas um texto antigo, ele traz nomes, lugares, datas, tragédias. Ele aponta para eventos que estão ocorrendo neste exato momento bem diante de nossos olhos, mas que muitos fingem não ver. O segredo penetra nas profundezas da própria Igreja, expondo infiltrações, mentiras e manipulações cometidas por aqueles que deveriam proteger a fé. Você sabia que parte dele fala sobre um tempo em que até os altares seriam profanados? Que o verdadeiro Cristo seria afastado do centro das missas e substituído por algo mais moderno, mais aceitável? Isso já está acontecendo. Perceba como as igrejas mudaram, como as orações parecem vazias, como a comunhão perdeu seu significado. Isso não é evolução, é o início do fim. Exatamente como foi avisado em Fátima. Agora, o novo Papa enfrenta um dilema angustiante: esconder mais ou entregar tudo. As mensagens contidas nesse material não são para todos. Elas contêm revelações de Padre Pio que apenas os de fé verdadeira conseguirão compreender. Restam poucas unidades. Procure agora e depois declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. A pergunta que ninguém ousa fazer é: por que esse segredo foi escondido por tanto tempo? O que há nele que pode abalar tanto as estruturas que preferiram manter o mundo na ignorância? Alguns estudiosos e teólogos que ousaram ler trechos originais afirmam que o segredo revela uma linha de corrupção espiritual, que começa nos cargos mais altos da fé e se espalha como uma praga,
contaminando decisões, sacramentos e até mesmo interpretações das Escrituras. Você sente que algo está errado com o mundo? Que tudo está rápido demais, superficial demais, frio demais? Isso tem nome e causa. É a desconexão com o sagrado, a troca da cruz por palcos, da oração por discursos, do jejum pelo marketing da fé. E quando o terceiro segredo fala sobre um tempo em que muitos serão enganados por um brilho que parece luz, ele não está falando do mundo exterior. Está falando da igreja de dentro, de onde menos se espera. É por isso que Leão Décius hesita. Ao abrir a boca, ele saberá que estará declarando guerra contra uma estrutura milenar acostumada a esconder. Mas ele também sabe que, se permanecer calado, poderá condenar almas que ainda buscam a verdade. Talvez você seja uma delas. Talvez esteja aqui ouvindo isso não por acaso, mas porque algo dentro de você sabe. Chegou a hora. E esse momento é agora. Não espere. Algumas mulheres, ao ouvir rumores sobre o conteúdo do segredo, desmaiaram. Outras entraram em estado de oração profunda por dias. Uma senhora em Varsóvia disse que sentiu a mesma opressão que experimentou ao perder o filho. Você sabe o que é isso? É o tipo de dor que não se explica, ela apenas se sente, porque esse segredo toca exatamente onde mais dói, na alma que acredita e não quer ser traída. Você sabe o que é ter fé e, ao mesmo tempo, medo de que essa fé tenha sido manipulada. Sabe o que é rezar por décadas em busca de respostas e agora descobrir que alguém sabia e escondeu? Isso é devastador. É como olhar para uma vida inteira de devoção e perguntar: por que me deixaram no escuro? Por que não disseram a verdade enquanto ainda havia tempo? Talvez, só talvez, ainda haja tempo. Mas você precisa querer, precisa se abrir, precisa decidir. O tempo está se estreitando. A fumaça que paira sobre os céus não é apenas poluição. Os terremotos que abalam a terra, as doenças que assolam nações e as guerras que se aproximam nos portões do mundo não são eventos ao acaso. Tudo está se encaixando como as últimas peças de um quebra-cabeça sombrio que lentamente revela sua imagem final. E no centro desse cenário, o segredo de Fátima atua como um detonador. Quando for plenamente revelado, ele mostrará que tudo isso já estava escrito e que os alertas foram dados, mas poucos tiveram ouvidos para escutar. Padre Pio deixou um conteúdo como um sinal de advertência para os tempos em que vivemos. Esse material, agora disponível, carrega consigo uma mensagem poderosa. Busque-o com fé e depois diga: eu creio. Há algo profundamente perturbador no fato de que o Vaticano mantém cofres trancados, contendo mensagens proféticas. Esses documentos não são simples registros históricos. São cartas escritas por santos, videntes e mártires. Cartas que falam de um tempo de trevas, onde até mesmo os consagrados se perderiam. Padre Pio escreveu sobre isso. E relatos afirmam que ele sabia mais sobre o terceiro segredo do que qualquer outro fora dos muros de Roma. Mas foi silenciado antes que pudesse revelar tudo. Agora, o livro digital que resgatamos traz algumas dessas mensagens recuperadas antes que fossem apagadas para sempre. Você consegue imaginar o peso de viver sabendo que a fé foi negociada, que os valores foram substituídos e que a verdade foi censurada em nome de uma falsa paz? É exatamente isso que o segredo revela. Não é uma previsão de um futuro distante, mas um diagnóstico do presente, da realidade que estamos vivendo neste exato momento. E se você ainda está respirando, é porque Deus deseja que você saiba, que veja e que se prepare. Quando Leão XIV finalmente falar, não haverá mais volta. Suas palavras vão dividir o mundo, vão rachar famílias, igrejas, nações, vão despertar medo, revolta, mas também vão abrir os olhos de quem ainda está preso a rituais vazios.
a tradições sem alma. Porque o segredo não foi feito para assustar, foi feito para salvar. Mas só os humildes entenderão. E é por isso que agora, neste exato momento, você precisa decidir, ignorar tudo e voltar à rotina, como se nada tivesse acontecido. Ou ouvir, sentir, rezar e agir, porque talvez não haja uma segunda chance. Talvez, da próxima vez que você ouvir falar do segredo, já seja tarde demais, e o que restará? O lamento, a dor de quem teve a chance e deixou passar. Padre Pio já avisou. No fundo do seu peito você sabe, há algo prestes a desmoronar. E não é apenas o mundo lá fora, é algo mais profundo, mais espiritual, mais sombrio. A revelação que Leão XIV pode fazer não é uma simples informação oculta, é o fim do silêncio, é o começo de uma convulsão moral que vai alcançar todas as casas, todas as igrejas, todos os corações, inclusive o seu. Você precisa estar preparado, porque o que está por vir não permitirá neutralidade. A verdade não será mais uma opção entre outras, será uma lâmina, algo que vai separar o puro do contaminado, os que creem de verdade dos que apenas fingem, os que estão prontos dos que cairão em desespero. Porque dentro do terceiro segredo há um alerta que poucos suportarão ouvir. Um aviso que você, agora mesmo, está sendo chamado a conhecer. A maioria vive anestesiada, distraída com coisas pequenas, mas você que chegou até aqui não é como eles. Algo em você quer saber, algo dentro de você grita por respostas. E é por isso que este momento é sagrado. Porque os que estão sendo despertados agora são os que ainda podem ser salvos, os que já enxergam que o mal nem sequer se esconde mais. Ele age à vista de todos, até dentro das igrejas. Os relatos sobre o verdadeiro conteúdo do segredo são de gelar o sangue. Falam de perseguições dentro da própria fé, padres que abandonarão seus votos. Uma figura que se levantará no centro da igreja para conduzi-la ao erro. E isso não é ficção. Está documentado em cartas guardadas com mais segredo do que qualquer arquivo político. Porque se você soubesse agora, tudo mudaria. Entende por que escondem? Porque um povo que conhece a verdade se levanta. Uma alma que compreende o que está acontecendo não se deixa enganar. Uma mulher que ora com os olhos abertos se torna uma força que o inferno teme. E talvez você seja uma delas. Talvez esse aperto no peito que você sente seja exatamente isso. Um chamado para ser diferente, para se proteger, para proteger os que ama. Quantas vezes você já viu os sinais? Aquele sonho estranho que se repetiu por 3 noites. Aquela imagem que caiu sem explicação. O arrepio quando ouviu aquele nome. Isso não é imaginação, é um aviso. E se você ignorar, estará fazendo o mesmo que tantos fizeram ao longo da história. Tapando os ouvidos para não escutar a trombeta que já soa. Não espere. Talvez você esteja pensando, mas o que há de tão grave nesse segredo? A resposta não é fácil de engolir. Ele fala de uma falsa paz que será imposta. Líderes religiosos corrompidos por política. Colapso espiritual em Roma que precederá o caos global. E diz que haverá um tempo em que até os escolhidos duvidarão. Tudo isso soa familiar, não? O mal já nem se disfarça mais. Está nas novelas, nos discursos públicos, nas músicas que zombam da fé, nos padres que não rezam, nas missas que parecem shows, nos templos que vendem promessas, em vez de pregar arrependimento.
E o segredo já avisava que isso viria, que seria gradual, perigoso, e o pior, que quase ninguém perceberia. Mas você percebeu. Você está entre os poucos, se sentiu algo diferente neste momento. Não ignore, porque a própria Virgem teria dito: o castigo não virá dos céus, mas das mãos dos próprios homens. Seremos os instrumentos da nossa própria queda, quando trocarmos a verdade pela conveniência, quando aceitarmos a mentira como se fosse luz, só porque vem bem embalada. E é exatamente isso que estamos vendo. Não é exagero, não é teoria, é realidade. E agora, o que você vai fazer? O tempo está se esgotando. A escolha é sua. O que o Papa Leão XIV sabe e aquilo que ele está prestes a revelar pode ser o último aviso dado à humanidade. Ele sabe que está cercado, que dentro da própria igreja existem vozes que conspiram contra a verdade. E ele sabe que se decidir falar, sua vida nunca mais será a mesma. Mas talvez seja exatamente isso o que o céu espera dele. Um ato de coragem, uma entrega total, um sacrifício pelo bem maior. Você já parou para pensar por que ele foi eleito justamente agora? Por que tantos escândalos vieram à tona nos últimos anos? Por que a fé parece ser ridicularizada enquanto o mal é exaltado? Isso não é um ciclo. É uma colheita. Estamos colhendo os frutos amargos de décadas de silêncio, omissão e da troca do sagrado pelo conveniente. E o segredo fala sobre tudo isso com uma clareza que dói no fundo da alma. É essencial que você compreenda algo crucial neste momento. Quem ouvir a verdade, mas não agir, será como o servo que soube da vinda do Senhor e continuou dormindo. O castigo será ainda maior, porque conhecer a verdade e não mudar é rejeitar a misericórdia divina. Talvez este momento, esta mensagem, seja sua última chance de transformação, porque quando a revelação finalmente vier, será como um terremoto espiritual. Abalará até os mais firmes, mas salvará os que estiverem vigilantes. Os vigilantes são aqueles que não ignoram os sinais, que sentem no corpo quando o espírito está inquieto, que se ajoelham mesmo quando não têm forças, que acreditam mesmo quando todos ao redor dizem ser loucura, que rezam em silêncio, mas com uma fé profunda e verdadeira. Se você se reconhece nessa descrição, então saiba que está sendo chamado. Não para entender tudo, mas para se posicionar, se fortalecer e se preparar. Hoje, Deus me disse: não espere que essa revelação seja recebida com celebração. Ela chegará como uma ferida aberta, expondo o que estava oculto. Causará choque, escândalo, mas também purificação, pois tudo o que está escondido precisa vir à tona. A verdadeira luz sempre ofusca os olhos acostumados à escuridão, mas, ainda assim, ela cura. Você continua aqui porque precisa ouvir, até o fim, porque seu espírito reconhece que está diante de algo maior. Não fuja, não adie, não ignore. Deus se comunica de maneiras misteriosas, e hoje Ele está falando diretamente com você. Ele diz: filho, filha, prepare-se, pois a verdade que vem será dura, mas é a única capaz de libertar. Se você achava que isso era apenas mais uma profecia esquecida, saiba que o que está por vir não é simbólico nem metáfora. É, em concreto, um colapso espiritual já começou, mas muitos ainda se recusam a enxergar. Está tudo se cumprindo bem diante dos nossos olhos. A apostasia silenciosa dentro da igreja, a inversão moral nas famílias, o abandono da oração, o aumento da violência espiritual. E agora, com o Papa Leão XIV segurando em suas mãos o verdadeiro conteúdo do terceiro segredo de Fátima, o tempo para hesitar acabou. O segredo menciona claramente que haverá um momento em que as nações deixarão de reconhecer o sagrado e os próprios pais entregarão seus filhos à escuridão. Você já viu isso acontecer?
famílias inteiras perdendo seus valores, jovens que nunca foram apresentados a Deus, crianças crescendo sem jamais aprender a fazer o sinal da cruz. Mulheres que um dia choraram diante de uma vela acesa, hoje vivem anestesiadas, com o coração vazio, tentando sobreviver em um mundo que já não sabe o que é alma. Se você sente esse vazio, sabe do que estou falando. É como um buraco que nenhuma comida, música ou distração consegue preencher. É saudade de Deus, é fome de verdade. E essa fome, essa sede, só será saciada quando a luz for restaurada. Mas para isso, a escuridão precisa ser exposta. E o conteúdo que o Papa pode revelar é como uma tocha. O terceiro segredo previa exatamente este tempo, o tempo da zombaria e da ironia, em que o próprio Cristo seria deixado de lado, substituído por figuras modernas que falam de amor sem sacrifício, de fé sem cruz, de esperança sem conversão. As pessoas, sedentas por um alívio imediato, correm atrás dessas mentiras doces, enquanto a verdade amarga permanece esquecida. Mas é essa verdade amarga que salva. Sempre foi assim. O novo Papa sabe disso. Ele sabe que ao revelar o verdadeiro conteúdo do segredo, rasgará véus, exporá feridas profundas e provocará escândalo nos templos e nos púlpitos. No entanto, acima de tudo, ele trará luz àqueles que ainda têm fé, àqueles que ainda rezam em silêncio, àqueles que ainda acendem velas não por mera tradição, mas por desespero sincero. Pois há muitas mulheres neste exato momento, com os joelhos cansados e os olhos marejados, implorando por uma resposta que talvez esteja prestes a ser proclamada em público pela primeira vez. Alguns estudiosos afirmam que o segredo menciona 3 quedas. A primeira, dos valores familiares, a segunda, da própria igreja e a terceira, a mais perigosa de todas, a queda da consciência. Quando a consciência cai, o mal deixa de ser reconhecido como tal. Ele é aplaudido, legalizado, normalizado. E você já está vendo isso acontecer em todos os níveis. Nos comportamentos, nas leis, na educação e até na forma como se fala de Deus, como se ele fosse apenas um símbolo decorativo, sem poder ou relevância. Você sabe o que acontece. Com uma sociedade que perde a consciência, ela caminha para o abismo achando que está progredindo. Ela se destrói de dentro para fora e quando percebe, já é tarde demais. O segredo de Fátima não era uma ameaça, mas um aviso, um grito celestial enviado para impedir que o pior acontecesse. Agora, tantos anos depois, esse grito ecoa novamente, mais forte e urgente do que nunca. Quem não escutar será engolido pelo caos. Poucos enxergarão e menos ainda compreenderão. O material espiritual que compartilhei é um tesouro para aqueles que buscam entendimento. Procure-o com fé. E se algo tocar profundamente o seu coração, volte aqui e escreva: hoje Deus falou comigo em silêncio. Dizem alguns insiders do Vaticano que o Papa Leão X passou noites em claro diante do cofre onde os documentos do segredo estavam guardados. Ele rezou, chorou e hesitou, porque o conteúdo não é apenas histórico, ele é profético. Ele fala do agora e fala de você. Fala da sua luta para manter a fé viva, mesmo quando tudo ao seu redor parece sugerir que é em vão. Fala do seu medo silencioso de que Deus tenha desistido. Mas ele não desistiu. Ele está falando, e está falando com você neste exato momento. Talvez, se você chegou até aqui, seja porque sua alma sabia. Algo dentro de você reconheceu essa verdade, não como uma novidade, mas como um eco do que você já sentia há muito tempo. É uma confirmação, um chamado. E agora, mais do que nunca, você precisa escolher. Vai fingir que nada está acontecendo ou vai abrir os olhos e preparar sua casa, sua alma, sua família
Não espere. O conteúdo do segredo também traz uma mensagem direta para as mulheres. Sim, para você. Foi revelado que seriam as mães, as intercessoras, as devotas silenciosas que sustentariam a fé em meio ao colapso. Mesmo sem entender completamente, elas se ajoelhariam e, com suas orações, impediriam que o mal tomasse conta por completo. Você tem ideia do poder que carrega nas mãos? Do peso espiritual da sua fé? O inferno teme as mulheres de fé, porque são elas que seguram o céu na terra. E é por isso que você está ouvindo isso agora. Sua fé ainda pulsa. Mesmo fraca, mesmo ferida, ela ainda pulsa. E isso já basta para que Deus mova o céu por você. Mas você precisa reagir, precisa se alimentar da verdade, precisa parar de depender de mensagens vazias e buscar aquilo que realmente pode salvar sua alma. O conteúdo que o Papa pode revelar não será fácil de digerir, mas será necessário, e você precisa estar pronta. Padre Pio avisou: o tempo da dúvida acabou, o tempo do conforto também, agora é o tempo da escolha. E Deus está chamando os seus, está chamando você. Porque mesmo em meio a tanto engano, Ele ainda preserva aqueles que o buscam com sinceridade. Mas não haverá mais espaço para indecisos. A revelação vai dividir, vai mostrar quem é trigo e quem é joio, quem é luz e quem apenas se escondia na luz dos outros. E quando isso acontecer, você vai lembrar deste momento, vai lembrar de cada palavra, vai lembrar da inquietação no seu peito e vai saber: Deus tentou me avisar, me deu tempo, me deu chance, me deu direção. E agora? Agora é com você. E quando você menos esperar, o momento final terá chegado, não para o mundo, mas para a sua decisão. Porque o que está prestes a ser revelado pelo Papa Leão X vai expor feridas tão profundas que muitos preferirão continuar vivendo na mentira. Mas você não pode mais se dar esse luxo. A verdade, uma vez sentida, transforma, e uma alma transformada jamais volta ao mesmo lugar. É por isso que seu coração aperta cada vez que esse assunto volta, porque sua alma sabe o que a mente ainda tenta negar. O tempo acabou. Se o terceiro segredo de Fátima for revelado em sua totalidade, o que virá a seguir será como uma ruptura espiritual global. As instituições religiosas que conhecemos serão questionadas. A autoridade de muitos será derrubada. O que parecia ser sagrado será exposto, e os olhos de milhões se abrirão de uma só vez. O pânico não será apenas físico, será um pânico na alma. Porque quem confiou cegamente em pessoas e não em Deus será o primeiro a desmoronar. Este material espiritual não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão buscando silenciosamente. Procure-o agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. Há relatos confiáveis de que o verdadeiro conteúdo do segredo descreve um anticristo infiltrado. Alguém com aparência de santo, voz mansa, palavras doces, mas com planos cruéis contra o corpo de Cristo. E ele não virá de fora. Ele já está dentro, subindo degraus discretamente, ganhando confiança, recebendo aplausos. E quando assumir, será tarde demais. O caos virá disfarçado de esperança, e muitos o seguirão com alegria. Mas você precisa ser uma das que enxergam antes, porque quando o caos bater à sua porta, não haverá tempo para correr atrás da fé que você deixou enferrujar. Você não terá mais a força que não cultivou, e quem estiver sem luz dentro, de si será tragado pela escuridão de fora. Por isso, essa revelação, apesar de temida, é uma última chance, um grito de alerta vindo diretamente do céu. Algo que sacode o espírito de quem ainda tem um resto de sensibilidade espiritual. Esse presente espiritual está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Busque-o agora, depois escreva: Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar.
A dor que você sente, esse aperto que vem do nada, esse cansaço que não tem explicação, essas noites mal dormidas, tudo isso não é acaso. É espiritual, é sintoma de algo que está muito errado. E sua alma sabe, ela grita, mas você tenta silenciá-la. Hoje você precisa parar, ouvir, sentir, porque se continuar negando o que já é evidente, pode não ter tempo de voltar atrás. O mundo está sendo preparado para aceitar o falso, para adorar o que não é divino, para abraçar o mal como se fosse bondade. Você está vendo isso em cada esquina, cada notícia, cada igreja que já não fala mais de arrependimento. Padre Pio dizia que o diabo entraria pela porta da frente da igreja, que ele não mais se esconderia, que usaria batinas, púlpitos e até missas para espalhar confusão. E se você parar para observar, ele estava certo. Você ainda acha que o pior está longe. Olhe à sua volta. Veja como a pureza virou motivo de piada, como a oração foi trocada por distrações. Como os altares foram esvaziados, como os símbolos foram arrancados, como o nome de Deus foi apagado da vida pública. Você realmente acredita que tudo isso é progresso ou será o início do fim? O segredo fala exatamente disso, e é por isso que há tantos esforços para manter essas palavras trancadas. O Papa Leão XV, ao assumir o cargo, já sabia o peso que carregaria. Ele leu, ele sentiu, e agora precisa decidir. Entrega essa verdade ao povo ou morre com ela. Mas o tempo o pressiona. Há sinais demais, pressões demais. Ele sabe que ao falar, selará o destino de milhões. O que poucos entendem é que o silêncio já está matando, porque o povo está se perdendo por falta de conhecimento. Você precisa ser forte, precisa despertar, precisa ser luz em meio a um mundo que já se esqueceu do que é divino. Quando a revelação chegar, e ela virá, você lembrará deste momento, lembrará do que sentiu enquanto ouvia essas palavras, e saberá que Deus tentou te acordar, preparar, livrar. O segredo de Fátima não é apenas um texto, é um divisor de águas. É o limite entre os que verão e os que continuarão cegos. A escolha é sua, mas entenda, não é sobre medo vazio, é sobre urgência. Se você estiver firme, nada te abalará. Mas se estiver fraca, desprotegida, sem oração, o colapso te engolirá, como engoliu muitos antes de você, e não haverá tempo de voltar atrás. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele previa tudo isso, por isso suas palavras antes escondidas agora estão vindo à tona. Ele sabia que haveria um tempo onde poucos ouviriam, um tempo onde a verdade seria proibida, um tempo onde os olhos espirituais estariam cegos. Mas ele também disse que os que mantivessem a fé seriam guardados, não seriam isentos da dor, mas seriam sustentados pelo céu. É isso que você precisa entender. A dor virá, mas a destruição não será para todos. Os que estiverem firmes permanecerão. O mais aterrador ainda não foi dito. O trecho final do terceiro segredo de Fátima, aquele que foi trancado a 7 chaves, diz algo que quase ninguém ousa repetir em voz alta. Um tempo virá onde o sangue de inocentes será oferecido não ao céu, mas aos falsos deuses que se levantarão dentro do próprio templo. Sim, é isso mesmo que você entendeu. E pode até parecer exagero, mas pense no que já está acontecendo. Com as crianças, com os valores sendo invertidos, com a moral sendo atacada diariamente. Quem tem olhos para ver, já entendeu. Quem ainda dorme, talvez nunca mais acorde. Essa é a parte mais difícil de ouvir, mas também a mais urgente. O Papa Leão XIV, segundo fontes muito próximas ao alto clero, ficou dias sem falar após ler essa parte do documento original. Ele não dormia, reunia apenas 2 ou 3 cardeais de sua confiança e pedia que não deixassem o conteúdo vazar. Mas a pressão está aumentando.
Há movimentos espirituais que não podem mais ser contidos. O que está escrito está se cumprindo, e quando isso for anunciado oficialmente, será como um terremoto espiritual. Igrejas vão se dividir, líderes vão tentar desacreditar, fiéis vão se desesperar. Mas aqueles que já sabem, aqueles que ouviram antes, vão reconhecer, porque a alma que escuta a verdade sabe quando ela vem do alto. E é por isso que você precisa estar aqui até o último segundo. Porque quando chegar a hora, não vai dar mais tempo de se preparar. Será tarde. O segredo também fala de um tempo onde os sacramentos perderiam sua força. Não porque Deus deixaria, mas porque os homens os fariam sem fé. Missas vazias de sentido, padres que recitam sem crer, fiéis que comungam sem arrependimento. Isso mata o espírito, isso alimenta a falsa paz que prepara o mundo para a queda final. E se você já sentiu essa frieza ao entrar em certos templos, é porque já está vivendo o que o segredo descreve. Você já percebeu como tudo no mundo está acelerado? Como as notícias vêm uma atrás da outra, sempre piores, sempre mais agressivas contra a fé. Isso não é coincidência, é uma preparação para a grande revelação. Porque quando o caos espiritual se torna comum, as pessoas param de resistir, elas se rendem, e é nesse ponto que o plano maligno se completa. Mas isso não precisa acontecer com você, nem com sua casa, nem com sua alma. Você pode escolher agora, neste exato momento, se vai continuar ignorando ou se vai começar a se preparar espiritualmente, mentalmente, com oração verdadeira, com confissão, com jejum, com leitura da verdade. Você que chegou até aqui, que ouviu cada palavra, que sentiu o peso disso tudo, precisa saber de algo muito importante. Você foi escolhida. Porque Deus não revela algo assim a qualquer um. Ele não desperta os indiferentes. Ele toca os sensíveis. Ele chama os que já estavam de joelhos, mesmo sem saber por quê. E se você se reconheceu nisso, então é porque algo está nascendo em você. Algo que o mundo precisa. Algo que sua família vai precisar muito em breve. Se tudo isso parecer pesado demais, não desanime, porque mesmo no meio do pior cenário, haverá vitória. Deus não perde. A verdade não falha, a luz não se apaga. Mas apenas os que estiverem dispostos a resistir com fé inabalável chegarão ao fim com paz. A paz dos santos. A paz que não depende do mundo, mas da certeza de que tudo já foi escrito e será cumprido. Até os que morrem nessa fé vivem eternamente. Até os que sofrem com Cristo serão exaltados com Ele. Então hoje, diante de tudo o que você ouviu, faça essa escolha. Permaneça não por medo, mas por verdade. Não por desespero, mas por convicção. O que vem é grande, mas o que Deus preparou para os que o amam é ainda maior. Você não está sozinha. Existem milhares acordando agora e uma multidão invisível orando com você. Padres escondidos, freiras em clausura, mulheres simples como você, rezando o terço de madrugada, sustentando o mundo em silêncio. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. E por fim, leve essa verdade no seu coração. A dor que você sente agora não é castigo, é aviso. E aviso é graça, porque Deus só alerta quem Ele ama, só revela o que vai acontecer para aqueles que Ele quer preservar. Se você ouviu até aqui, é porque Ele está te guardando. Ele está preparando você para algo muito maior. Você vai vencer com oração, com vigilância, com fé, porque o segredo que vem para abalar o mundo será também o sinal que abrirá os olhos dos escolhidos. E quando tudo parecer ruir, você saberá que era necessário, porque só assim o que é podre cairá, e o que é santo ficará de pé. Não apague essa luz. Reze hoje, compartilhe com alguém e prepare-se para o próximo passo. Deixe seu like neste vídeo e se inscreva em nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.